O tema é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa. Vai ser a primeira, essa aqui vai ser a primeira ministração que eu vou fazer isso em duas partes, porque não dá para fazer em duas. Abra já a tua Bíblia em Êxodo, logo no capítulo 12. E eu já prego em cima disso, irmão, já há muitos anos, desde quando Deus nos deu essa visão de ministrar sobre a instituição chamada Páscoa. Queria que vocês anotassem alguma coisa, sabe, irmãos? Hoje eu vou estar mais mestre, tá? Hoje eu vou estar... Infelizmente, nós banalizamos a Páscoa. Banalizamos mesmo, né? Porque fugimos do verdadeiro sentido. E o inimigo trabalha bem nessa área. Ele tira a gente da visão, tira a gente do propósito, né? Do que é. Irmãos, a Páscoa é algo muito importante para nós. Muito importante para o judeu e para nós cristãos, né? Eu vou dar alguns tópicos para vocês anotarem, né? Que a gente está... A palavra Páscoa, ela provém de um termo hebraico que chama-se Pessa, né? Que significa passagem. Fala para o teu irmão. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico que chama-se Pessa, quer dizer passagem. E quantos estão por aqui de passagem? Então você vive uma eterna Páscoa. Amém, irmãos? Porque nós não estamos aqui, ninguém, como cristão, está aqui para a vida toda. Nós estamos aqui por um determinado tempo. Amém ou não? Tem uns que têm um certificado de validade, tem uns que têm 100 anos, tem outros que têm 80, tem outros que têm 90, tem outros que até menos, né? Mas aqui onde nós estamos, na terra, é um local que nós estamos passando, é de passagem. Ou alguém quer ficar aqui? Hã? Alguém quer ficar por aqui, não? Todos, né? Querem reinar junto com o Senhor. Amém ou não? Todos querem estar com o Senhor lá no céu, na glória. Então, a palavra Páscoa provém do termo hebraico Pessa, que significa passagem. Esta festa judaica e cristã é comemorada por 7 dias, né, do mês de Nissan, primeiro mês do calendário judaico. Mês de Nissan, primeiro mês do calendário judaico. A celebração, né, a Páscoa cristã, é uma festividade das mais importantes para nós do cristianismo. E vocês veem, poucas igrejas têm comemorado a Páscoa. Você vê quantos que têm celebrado isso? Irmãos, apóstolo, nós estamos no momento de pandemia. Por estarmos na pandemia, que é o momento de celebrar. Amém ou não? Por esse momento de dificuldade adversa, foi quando o Senhor vai lá, vá, tranque-se na sua casa, né? Que o anjo da morte ia passar ali, que foi a última das pragas. Amém ou não? E eles estavam aonde? Dentro da sua casa, em comunhão. Casa aponta aqui para a igreja. Amém, irmãos? E eles colocaram o sangue do cordeiro no umbral, e o anjo da morte passou e protegeu todos aqueles que ali estavam. Amém? O sangue do cordeiro, né, que não permitiu que o anjo da morte passasse por ali. Eu posso ouvir amém? Então, para nós cristãos, representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A data, ela comemora anualmente, todo ano, né? Nós comemoramos, no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, que ocorre no início, né? Aqui no hemisfério norte, aqui no hemisfério norte é o verão, né? Início do verão, da primavera, perdão.
e aqui no hemisfério sul, outono. No hemisfério norte, início da primavera, e aqui no hemisfério sul, né, início do outono. Normalmente, né, ela é celebrada cada vez na primeira lua cheia, né? A primeira lua cheia que ocorre, normalmente vai do dia 25 de março, dia 20 a 25 de março, a 25 de abril. De 20 ou 22 de março a 25 de abril. A primeira lua cheia entra no calendário, que o calendário, antigamente, ele era um calendário lunar, né? Eles celebravam, né? Era lunisolar, para ser mais preciso, era um calendário lunisolar, né? Então, agora nós comemoramos no calendário gregoriano, né? Então, a Páscoa fala para o teu irmão, a Páscoa é a celebração mais importante para o cristianismo e para o judaísmo. Para o cristianismo, representa, botar na ordem. Para o judaísmo, representa a saída do povo do Egito, a maior libertação que houve. Eles estavam cativos, escravos, debaixo do jugo de Faraó, por 400 anos. Por 400 anos eles eram escravos. Eles não tinham uma identidade, né? Era um povo que estava debaixo de um jugo. E eles clamaram ao Senhor, e o Senhor respondeu, o Senhor atendeu a oração. Eu quero dizer uma coisa para você que você nunca esqueça: Deus atende clamor. Amém? Tudo no tempo dele, Deus atende ao clamor. Ele ouve a oração do seu povo. E aquele povo que estava ali 400 anos, né, que estava cativo, preso, né, escravo, não tinha uma identidade, era o povo escravo do Egito, né? Então, o que aconteceu com eles? O Senhor atendeu, e eles foram, né, libertos, depois das pragas que foram, o Senhor permitiu que viessem as pragas, né? E hoje nós estamos vivendo um momento muito tenso no nosso país e no mundo, né? Estamos debaixo dessa pandemia, né? O mundo está debaixo dessa pandemia, estamos passando por um momento de crise, mas tenho uma certeza, aproveite hoje, essa Páscoa, e clame ao Senhor, né? Clame a Ele, clame nesse período, faça uma aliança com o Senhor nessa data, porque pode ter certeza, Ele vai ouvir tua voz, Ele vai ouvir. É um momento de luto, né? Agora, foi ontem, né, o pastor da Rede Jovens da Apacentar, com 30 e poucos anos, novo, veio a óbito, né? Hoje, outro conhecido. Cada dia que você abre, né, que eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos, todo dia é um luto. É um que foi, é um que partiu nesse momento. Então, estamos vivendo um momento atípico, nós estamos vivendo um momento adverso, nós estamos vivendo um momento de muita tristeza, de muito choro, de muito luto, né? Então, eu quero pedir a vocês, clamem nesse momento, clamem nessa hora, e nós vamos ver o grande agir de Deus, porque Deus atende o clamor. E aqui, Ele atende o clamor de um povo que chorava, de um povo que estava escravo, de um povo que estava cativo. Amém? Ou ai de mim? Né? A Páscoa, ela era comemorada antes do surgimento do cristianismo, né? Tratava da comemoração e celebração do povo judeu por terem sido libertos da escravidão. Olha só, eles comemoraram e celebraram por ter sido libertos da escravidão no Egito, que durou aproximadamente 400 anos. Tudo isso apontando para Cristo. O que aconteceu lá no Egito estava apontando para Cristo, né? O verdadeiro Cordeiro Pascual. Então, estava apontando para Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Eu posso ouvir amém? Então, o que aconteceu lá aqui em Êxodo foi sombra do que ia acontecer mais tarde com Jesus.
Abra a tua Bíblia em Êxodo, logo no capítulo 12, e nós vamos estar compartilhando Êxodo 12, de 1 ao 12. Perdão, vamos ler até o 9. Êxodo 12, de 1 ao 9. Eu acho muito interessante que, às vezes, a gente não dá importância, Pastor Brasil, a igreja não dá importância para a Páscoa, porque, infelizmente, irmão, o mundo entra e comercializa o negócio. Vê o Natal. Natal, até Jesus nem aparece mais. Hoje, o dono da festa do Natal é o Noé, né? Papai Noel. Ele que é o cara da festa. Não é, a festa é para Jesus, mas Jesus nem pode aparecer. Vocês entenderam? Como é que a coisa entra, o mundo entra? Se é a festa do nascimento de Jesus, quem é a pessoa mais importante da festa? Jesus. Mas não, no Natal, quem é a pessoa mais importante? Se vocês falarem para essas criancinhas hoje de Jesus, não sei quem é não, mas se falar de Noel, todos eles sabem. Né? Ninguém tira foto com Jesus, todo mundo vai tirar foto lá sentado no colo do velhinho. É ou não é? Já entenderam, irmãos? Então, estamos perdendo a identidade cristã. Outro, a Páscoa, só se fala do quê? Do coelhinho, que coelho bota ovo, não bota ou não? Hã? Não coloca. Amém ou não? Então, se pensa mais no coelho e o pessoal, o comércio, né? E o coração e a vontade. Chocolate, ovo de Páscoa. Ah, eu quero um ovo daquele bem grandão, da Copenhague, daquele bem carão, daquele da Cacau Show, né, irmão? Ninguém mais quer ovo da Garoto, da Lacta, isso é para os fracos. Quer aquele ovo caro, que vem um monte de coisa dentro, né? Vem até a chave do apartamento. É ou não é, irmão? Que cada... Tem ovo agora que você tem que comprar em 10 vezes sem juros. Tem ovo que está tão caro. Você tem que ver, não quero esse ovo aqui, quanto eu não quero em 10 vezes, que é igual o Casa Bahia. É, irmão? Quantos estou falando coisa que não é verdade? Então, infelizmente, muitos estão assim, que o ovo subiu de tal maneira, o ovo está acompanhando o dólar. Né? Dólar sobe, o ovo também. Né? Só que, irmãos, não tem nada a ver com essa época. Amém ou não? Essa época não tem nada a ver. É a Páscoa. Nós apontamos para Cristo. Amém ou não? Tem nada a ver com isso aí. Isso é coisa do mundo. Infelizmente, está entrando dentro da igreja. Daqui a pouco nas igrejas vai ter, olha, vamos lá, tio Brasil, vamos fazer carreira de criança, né? Vamos lá na Anne, vamos fazer o coelhinho, ainda que fazer o coelhinho, botando o ovo aqui, daqui a pouco está assim dentro da igreja. Ué, e se não já tem, irmãos? Eu nunca vi, mas se não já tem. É ou não é? Já está celebrando, aí daqui cheio de ovo no altar. Isso não tem nada a ver, irmão. É uma celebração, a Páscoa, a verdadeira Páscoa, isso é o nosso tema, a verdadeira Páscoa, ela é uma celebração judaico-cristã. Amém ou não? Ela é isso que é o propósito dela. Foge, esquece, ou chocolate, irmão, você pode comer de janeiro a janeiro. Amém ou não? Eu gosto de chocolate, para mim tem que ser diet. Mas eu não preciso esperar essa época, não. Amém ou não? Como chocolate em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Eu não estou preso a uma data, né? Esperando o coelho botar ovo. Negativo. Independente. Chocolate eu gosto o tempo todo. Não sou, né, chocolatra. Como é que fala o nome daqueles que... Chocolatra, não sou chocolatra, não. Mas eu gosto, né, de comer chocolate, não tem problema. Mas não estou preso ao mundo. O mundo refere a essa data, o ovinho de Páscoa. Amém ou não?
Então, o que eu quero trazer para vocês, para que haja um entendimento, essa data ela é importante para nós dentro do calendário. E começa onde? Começa aqui, em Êxodo, no capítulo 12, onde Deus chama, né? Eu estarei pregando essa mensagem hoje, domingo pela manhã. Eu vou abrir mais um pouco o leque para todas as igrejas, né? Que na minha agenda eu estou pregando aqui, estou pregando domingo de manhã e domingo à noite. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua... Eu estou no Êxodo, perdão, volta lá, Êxodo 12, eu estava aqui em Gênesis, que voltou aqui, Êxodo 12, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, Êxodo 12, é onde a instituição Páscoa, ela é praticamente oficializada. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Irmãos, presta atenção, já existia um calendário, e a partir daqui, dessa data, já começa o calendário judaico. É no mês Nissan, como eu falei para vocês, que vem do dia 22 de março até o dia 25 de abril, e aqui é estabelecido um calendário pelo próprio Deus. Presta atenção, lê de novo, por favor, em voz alta, o Êxodo 12, 1 e 2. Senhor Deus falou com quem? Com Moisés e Arão. Continua. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, onde ele estava, este mês vos será o quê? O principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Irmãos, presta atenção para vocês entenderem, é tão importante a Páscoa, que ela muda o calendário, tanto aqui, como o calendário cristão. Amém ou não? O calendário gregoriano, ele vamos dizer, antes era o calendário judeu, depois entra o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Amém ou não? AC e DC. Quando você vê lá escrito AC antes de Cristo e depois de Cristo, que após a sua morte e ressurreição se estabelece um calendário. O calendário cristão, ele é estabelecido com a morte e ressurreição de Cristo. 01 começa, aí conta, fala-se antes de Cristo e depois de Cristo. E aqui já existia um calendário, né, que eu falei para vocês, o calendário lunisolar. E logo entra o quê? O Senhor dá uma ordem, ele estabelece que este mês vos será o principal dos meses. E detalhe, presta atenção, às vezes quase que bate junto com o calendário judeu, né? Já aconteceu quase bater, né? O nosso calendário cristão como o deles, mas sempre é nesse período que é celebrado, e às vezes não damos a importância devida à Páscoa. Achamos que é uma coisa comum. Irmãos, as igrejas tinham que parar, celebrar a festa de 7 dias. A gente não fez os 7 dias que normalmente eu faço, porque a gente está nesse período de pandemia. Eu reduzi, né? Botamos de quinta em diante, mas acabou, todo mundo vacinado ano que vem. Fique tranquilo, querido, voltamos que era 7 dias de celebração da Páscoa, com eventos. Vamos fazer igual nós fazemos com a conferência, com os eventos que nós fazemos da igreja, porque ela, para nós, como cristão, ela é uma festa que precisa ser celebrada, precisa ser comemorada, como cristão, morte e ressurreição de Cristo. Para os judeus, a saída deles. Irmãos, vocês imaginam o que é aquele povo que estava escravo por 400 anos, eles foram libertos. Eles eram escravos, irmãos. Eles tinham direito de não ter direito. Amém?
Vou repetir. Eles tinham direito de não ter direito. Estava debaixo do jugo de Faraó. Faraó quer dizer senhor da casa grande. Era quem mandava. Eles não tinham direito. Eram escravos. E na própria saída dele, o jugo foi aumentado, o peso foi aumentado sobre a vida deles. E por que nós, como cristãos, não damos a devida importância à Páscoa? Eu não estou falando botar costume, não, de não comer carne. Hoje comi carne. Amém, irmão? Aproveitou que era feriado, vamos fazer uma oração, é carne hoje. Amém ou não? Quantos estão entendendo, querido? Não é usos e costume, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não. Come o que tiver na tua geladeira. Eu posso ouvir amém, irmão? Come o que tiver. Mas é um período para ser celebrado. Tanto que, como é que você não vai comer carne, não vai comer, vai ter que comer peixe, se mandou matar um cordeiro? Hein? Presta atenção. Como você vai comer peixe se naquele dia mandou, não, mate o cordeiro? Tu está vendo que vai entrando as coisas do mundo? Né? Antigamente, nem casa varria. A vassoura era escondida. Nem apanhar você podia. Né? Apanhava depois. Né? A vassoura não pode varrer casa, não pode fazer isso, não pode ouvir música alta. Era tanta coisa. Esse jugo já está sendo já foi quebrado. Eu posso ouvir amém, irmãos? Hoje nós vivemos de uma maneira diferente, mas não podemos perder a essência do cristianismo, da celebração, da palavra. Não podemos fugir da palavra. A verdadeira Páscoa, querido, ela aponta para Cristo. Eu pergunto, quantos tem Cristo como importante na sua vida? Por que vamos botar ele menor? A morte dele, irmãos, e a sua ressurreição nos salvou. Eu posso ouvir amém, irmãos? A morte dele para nós foi importante. Ele foi o maior do cordeiro. Aqui foi um cordeiro que libertou o povo do Egito. E Jesus libertou todo o mundo. Amém? Nós fomos libertos por ele, pela sua morte e a sua ressurreição. Esse cordeiro daqui do Egito, ele morreu e ficou ali, o pessoal comeu. Amém ou não? Era sombra. Mas o que viria, que não tinha pecado, não tinha nada que o acusasse, ele ressuscita. Quantos estão entendendo a diferença? E temos que colocar como cristão a importância. Nós não podemos menosprezar a Páscoa cristã, a Páscoa judaica, porque a nossa origem, a origem nossa, de todo o nosso ensinamento, vem dos judeus. Amém ou não? Não vem de Roma. Eu posso ouvir amém? Não vem de Roma, vem dos judeus. De lá, a nossa base, a base nossa, do nosso entendimento, ela é cristã. Até porque Jesus era o quê? Jesus era o quê? Judeu. Amém ou não? Continua. Então, e este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então, aí eu pergunto, por que tinha que comer peixe nesse período? Hein? A igreja está aí? Vocês viram que a gente quebra toda a falácia do mundo? Amém ou não? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, seu vizinho mais próximo. Outra coisa interessante aqui, pastor Brasil, a estratégia evangelística daqui. Olha aqui, fazer o quê? Convida o vizinho mais próximo. Já está nos ensinando ali a evangelizar. Né? E tem vizinho que gosta, irmão, para comida. Tu imagina, fala assim, ó, vem aqui em casa comer um cordeirinho.
né? Chama o nosso bispo Reginaldo lá, irmão, que ele vai correndo. Amém ou não? Vamos comer um cordeiro. Vamos, entendeu? Então o próprio Senhor já deu a direção para que evangelizasse. Nós estamos falando de gerar filhos, né? Não estamos esse mês passado? Aí, olha o ensinamento. Vai lá, ó, chama um vizinho. Evangeliza. Chama aquela fofoqueira lá, ó. Ela falou, vou na tua casa. Eu vou. Quantos estão entendendo, querido? Ruim de tudo, vai dizer assim, ó, comi bem na tua casa. Amém? Então, existe até uma estratégia. Opa, amém, que Deus abençoe. Existe uma estratégia evangelística, viu? Eu falei para ele que era para convidar ele gostou. Viu? Aí, Reinaldo, falei, vai ter convite aí para você almoçar. Oi? Tem, obrigado. Então, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa um cordeiro para cada, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Irmão, sem miséria, tá? Aqui não tem avareza, não. O que cada um puder, aqui não tem panelinha pequena, não, irmão. Aqui tudo panela grande, hein? Por aí, calculares quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, né? E podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Cordeiro bom, sem defeito, com qualidade. Lembra que eu falei da oferta? Que eu falei dos alimentos que nós estamos comprando do melhor? Não estamos comprando qualquer coisa? Olha o que o Senhor está falando ali. O cordeiro sem defeito. Um cordeiro sem defeito. E presta atenção, coisa importante desse texto. Quem está falando a Moisés ali? Quem está falando a Arão? Presta atenção. Quem está falando? Disse o Senhor a Moisés e Arão. Quem está dando essa instrução? Aí eu pergunto, se Deus está dando uma instrução, é importante ou não? Por que nós menosprezamos a Páscoa? Se foi uma ordenança do próprio Deus. Não foi coisa de homem. Não nasceu no coração de Moisés. Não nasceu no coração de Arão. Foi o próprio Deus que direcionou para que fizesse. Amém ou não? Quantos estão entendendo? Até porque ia acontecer uma tragédia. E ali estava apontando para a morte dos primogênitos. Ali estava apontando para Cristo. Eu posso ouvir amém? Às vezes a gente pega as coisas, querido, e nós menosprezamos, diminuímos. Olha como é que a Páscoa chegou. Eu pergunto, quantos que vocês viram aí, que vocês da rede social, falando, celebrando a Páscoa? Quantos vocês viram? Cada ano parece que é menos. É mais mundo e menos cristão. Agora, falar de ovo, de Páscoa, de mercado, eu posso ouvir amém, irmão? Isso aí bombou. Agora, da coisa mais importante, que quer celebrar, né, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, nós estamos falando muito pouco. A igreja precisa voltar ao primeiro amor, amém? A igreja precisa voltar à essência. A igreja precisa voltar ao primeiro momento dela. E precisamos celebrar as festas bíblicas. Quantos estão entendendo, querido? Nós não precisamos, nada contra, eu sei que às vezes é uma estratégia evangelística, nós precisamos celebrar a festa do milho. Nem da pipoca, nem da maçã, nem da uva. Quantos estão entendendo? Nós temos festas bíblicas, que pode ser celebrada. Era um período de celebração.
Quando nós falamos da ceia, né? A ceia, Paulo vai lá organizar, era um momento de comunhão também. Era um momento de celebração. E muitas das vezes nós esquecemos isso. A coisa mais importante para nós cristãos é a Páscoa. E precisamos voltar à origem, à celebração. Porque ali, querido, foi um período que haveria uma mortandade muito grande, muitos seriam mortos ali, e o povo judeu foi salvo. Eu posso ouvir amém? O povo judeu foi salvo por causa do sangue que foi colocado sobre os umbrais da porta. E às vezes nós esquecemos disso. A importância desse momento, a importância da Páscoa para nós. Eu posso ouvir amém, irmãos? Podemos caminhar mais um pouquinho? Não vai dar para pregar tudo, não. Estou nem em 10%. Versículo 5. E o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar o quê? Um cordeiro ou um cabrito. E os guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde, apontando para Cristo. Como o Brasil, né? O pastor Brasil falou aqui da hora nona, onde ia ter o acontecimento, a hora nona aponta para as 15 horas. Amém ou não? Até nós temos nosso podcast, que nós vamos voltar depois do dia 15. Podcast da hora nona, que é a hora nona é às 15 horas. Amém ou não? Então, diz aqui no crepúsculo da tarde, né, que aqui já foi mais para a noite um pouquinho. O que ia acontecer? E guardarás até o 14º do dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão também do sangue e o porão em ambas as ombreiras, né, na verga da porta e nas casas em que comerão. Então, isso seria colocado sangue, que ficaria colocado sobre a verga da porta, sobre a parte de cima ali da porta, declarando que o sangue do cordeiro estava ali, para quando o anjo passasse da morte, visse que tinha o sangue ali. Até porque o sangue que nos purifica de todo pecado. Amém, querido? Glória a Deus, sangue de Cristo. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Olha o churrasco aí, crente. Carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Ervas amargas para eles lembrarem de todo o sacrifício, de todo o deserto que eles passaram. Amém ou não? De toda a luta, de todo o sofrimento, de toda a dor, né? Essas ervas amargas apontam para isso. Podemos mais um pouquinho? Paramos no 9. Não comereis animal, nada cru, nem cozido em água, porém, assado ao fogo, e a cabeça, e as pernas, e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Versículo 11, vocês podem ler? Desta maneira, comereis. De novo, desta maneira. Aqui tem uma coisa que me chama a atenção. Por que sandália nos pés? Amém? Não está apontando, não é para fazer de qualquer jeito. Eu posso ouvir amém, querido? Não é para fazer de qualquer maneira. Deus está instruindo como deveria ser feito. Às vezes a gente faz as coisas de Deus de qualquer maneira. Deus está nos instruindo aqui como deveria ser feito.
As coisas de Deus são com ordem e decência. Eu posso ouvir amém, querido? As coisas do Senhor são com ordem e decência. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Aí eu pergunto, por que vai botar sandália? Por quê? E outra coisa, cajado na mão, vigilância. Amém? Bate no ombro da pessoa que está ao seu lado, né? Vigia, crente. Amém? Fala com ele, vigia, crente. Dessa maneira comereis do lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Amém? Comeloeis, a pressa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite, olha só, versículo 12, leia vocês. Porque naquela noite, o que ele vai fazer? Ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou, o sangue vos será por sinal nas casas que estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Eu pergunto para vocês, era algo que era importante que ia acontecer? A Páscoa era algo importante? Por que nós celebramos de qualquer maneira? Por que nós não damos a devida honra para esse momento de celebração? Hoje é celebração, naquele tempo ali, era um tempo de dor, porque no Egito morreria muitas pessoas. Hoje não, passa despercebido. Hoje, como é que é a musiquinha? Coelhinho da Páscoa que trazes para mim, um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Não é isso, irmãos? Eu pergunto, o que está apontando aqui? Quando nós pegamos essa data e comemoramos e celebramos a verdadeira Páscoa, porque o nosso tema é a verdadeira Páscoa. Por que, apóstolo? Porque existe uma Páscoa falsa. Amém ou não? Existe uma Páscoa falsa. Nós não temos nada a ver com essa Páscoa aí. Nós temos a ver com essa daqui, que está na palavra, que nos foi ensinada, né, por Moisés. Não foi ensinada por Moisés? Quem ensinou como deveria fazer? O próprio Deus. O próprio Deus nos ensinou como nós deveríamos celebrar, como nós deveríamos passar esse momento. E às vezes esquecemos, deixamos passar despercebido, não damos a devida importância. Está escrito aqui, querido. Nos está sendo orientado, nos está sendo direcionado como nós devemos fazer. Eu acho interessante que eu até frisei aqui no versículo 11, e desta maneira, versículo 11 do 12, desta maneira comereis lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão, comereis a pressa, é Páscoa do Senhor. O Senhor orientou como nós deveríamos fazer. Então, nós precisamos ter esse entendimento, que a Páscoa para nós, ela é algo muito importante e precisa ser comemorada, celebrada, relembrada. Amém? Vamos ficar de pé, vamos parar aqui, porque eu vou dar continuidade. Essa é só a primeira parte, eu estou fazendo a introdução para nós entrarmos na segunda parte, que aí eu já vou entrar apontando para Cristo. Eu posso ouvir amém? Aqui eu trouxe esclarecimento e entendimento para você olhar para o dia de hoje, né? Hoje, ressurreição, né? Tudo entra dentro da visão da Páscoa, o combo da Páscoa, né? E domingo nós estaremos celebrando a Páscoa cristã. Então, aonde começa, onde fundamenta a Páscoa? Em Êxodo 12.
Eu posso ouvir um amém bem grandão? E partimos daí, rumo para Cristo, porque isso aqui é a sombra do que iria acontecer. Eu posso ouvir amém? Fecha seus olhos, curva sua fronte. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa noite tremenda que Ele nos pôde nos proporcionar. Nos trouxe ensinamento da verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa. A Páscoa judaico-cristã. Louvor? Asperge teu sangue sobre os umbrais das minhas portas. Descobre que a morte não pode vencer o amor. Asperge teu sangue sobre os umbrais das minhas portas. Descobre que a morte não pode vencer o amor. A morte não pode vencer o amor. A morte não pode vencer o amor. Aleluia. Nós entendemos nessa noite que para os judeus a verdadeira Páscoa, ela representa a travessia pelo Mar Vermelho. Quando o povo foi liberto, foi liderado por Moisés, passou da escravidão do Egito para a liberdade. Eles eram escravos no Egito e foram libertos e direcionado à terra prometida. E para os cristãos, ela tem sido mais uma metafísica. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Então, a verdadeira Páscoa, ela tem um significado muito importante para nós. Para os judeus, representa a travessia pelo Mar Vermelho, liderado por Moisés, a caminho da liberdade, a caminho da terra prometida. E para nós, como cristão, com Cristo, sendo livre, levando ali na cruz, nos liberando de todo o pecado, levando todas as nossas dores, de todas as nossas enfermidades. Então precisamos ver, enxergar a Páscoa por uma outra ótica. A igreja precisa celebrar mais. A igreja precisa entender que esta data é uma data muito importante para nós. É uma data referência como cristão e como judeu. Aleluia. Pai, te agradecemos por esta noite. Te agradecemos por essa palavra que foi uma palavra de entendimento, de orientação para a sua igreja. Entendendo o sentido dessa Páscoa, o sentido verdadeiro. E te damos graça por isso, Senhor. Obrigado por nos ensinar, por nos explicar, por nos trazer a revelação através da tua palavra. Porque a tua palavra diz: se não houver profecia, o povo se corrompe. E a maior profecia, ela está na tua palavra. Te damos graça por isso, Senhor. Leva-nos para o nosso lar, debaixo da tua bênção. Que o amor de Deus, a graça infinita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possa preencher a nossa vida. E sabemos que hoje, a sexta-feira, que seria algo triste para o mundo, para nós celebramos, Pai, a sua morte e a sua ressurreição. Porque o nosso Redentor vive e reina para todos sempre. Quem puder, dê uma salva de palmas, Senhor, e o louvor.